Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha chegou à casa de Ana Clara com os olhos marejados e o coração apertado. Carregava nas costas o peso de sua família, sobretudo da mãe, Odete, que parecia incapaz de compreender a dimensão da dor que causava aos outros. Aproximando-se da jovem, Heleninha respirou fundo antes de falar. Ana Clara, eu preciso te pedir perdão pelo comportamento da minha mãe. Eu sei que nada do que eu disser vai apagar o que você sofreu, mas, por favor, não confunda as atitudes dela com as minhas. Ana Clara, sensibilizada, segurou a mão de Heleninha. Ainda havia feridas abertas, mas reconhecia a sinceridade no olhar da moça. Entre elas pairava um silêncio de cumplicidade, quebrado apenas pelo som abafado das ruas, até que a campainha anunciou a chegada de alguém que mudaria completamente o rumo daquela noite. Era Odete. A empresária surgiu à porta acompanhada de 2 enfermeiros, impondo sua presença como uma tempestade que não pede licença para entrar. Seu objetivo era claro: levar Leonardo dali, custasse o que custasse. Ana Clara se colocou à frente em desespero. Por favor, dona Odete, me dê mais uma chance. Eu prometo cuidar dele. Não leve o Léo agora. Ele precisa de mim. Mas Odete, com o olhar de ferro, não se deixava abalar. Cada palavra de Ana Clara soava como ruído inútil. Os enfermeiros esperavam apenas um sinal para agir. E a tensão era tão grande que parecia que o ar pesava toneladas. Heleninha, acuada entre o amor pelo irmão e a tirania da mãe, sentia-se dilacerada, sem coragem de enfrentá-la. Enquanto esse confronto se desenrolava, em outro ponto da cidade, doutor, Fernando conversava com Afonso e Solange. O médico, com voz grave, explicou que ainda era cedo para conclusões. Só com o resultado dos exames poderemos saber se a medicação está surtindo o efeito esperado. Até lá, é importante manter a calma e seguir as orientações à risca. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Mas a calma era um luxo que poucos podiam se dar naquele momento. Solange, dividida entre o medo e a vontade de estar perto de quem amava, decidiu se afastar de sua própria rotina. Vou passar uns dias na sua casa, Afonso. Quero estar ao seu lado. A decisão foi tomada com firmeza, como se ela buscasse se agarrar à única certeza que tinha: o desejo de cuidar dele. Enquanto isso, Marco Aurélio, pressionado pelos próprios erros, prometia a Odete que devolveria a quantia desviada da TCA. Sua voz soava convincente, mas carregava o tom de quem já foi flagrado em tantas mentiras que a promessa parecia apenas mais uma manobra. Odete, porém, não deixava transparecer se acreditava ou não, mantendo a frieza calculada que sempre a caracterizou. De volta ao consultório, doutor, Fernando chamou Solange e revelou uma notícia devastadora. Afonso vai precisar de um transplante de medula. Não existe outra saída eficaz. Precisamos agir rápido. As palavras caíram sobre ela como um raio. Solange sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme diante do médico, escondendo a tempestade que se formava dentro de si. Sabia que precisava ser o pilar de Afonso, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Em paralelo, Raquel se aproximava de Pascoal com seu jeito franco e acolhedor. Notando a hesitação dele, decidiu dar o conselho que poderia mudar o rumo de sua vida. Pascoal, você não pode continuar escondendo isso. Se gosta da Gilda, diga a ela. A vida é curta demais para ficar calado, esperando que o tempo resolva. O homem ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras que lhe pareciam simples, mas carregadas de verdade. Talvez fosse hora de dar um passo adiante. Enquanto o destino de tantos se entrelaçava em promessas, medos e revelações, Afonso caminhava sozinho por sua casa. Sentia o corpo pesado, a cabeça girando. As palavras do médico ecoavam em sua mente. Transplante de medula, urgência, risco. Tentou se apoiar na mesa, mas as forças lhe faltaram. Uma tontura avassaladora o dominou, e antes que pudesse chamar por ajuda, seu corpo cedeu. O som do tombo ecoou pelo ambiente, quebrando o silêncio como um presságio sombrio. Afonso estava inconsciente, entregue à própria fragilidade. A luta pela vida, que até então parecia distante, se tornava agora uma realidade inescapável. Enquanto o mundo ao redor seguia em meio a disputas, promessas e segredos, um destino delicado se desenhava. A batalha de Afonso contra o tempo e contra o próprio corpo. Uma guerra que só o amor e a coragem poderiam sustentar.
Odete Reutemann, sempre altiva e implacável, começará a enfrentar uma série de horrores que testarão sua habilidade de controlar tudo ao seu redor. Pouco antes do disparo fatal que marcará seu fim, a poderosa empresária viverá uma verdadeira morte social, sendo destruída por escândalos que minarão sua reputação diante da alta sociedade, do mercado financeiro e até de sua própria família. A vilã, que sempre soube manipular cada situação em seu favor, verá o império que construiu desmoronar aos poucos, sem que suas estratégias consigam conter o estrago. O primeiro golpe virá de onde Odete menos esperava, dentro de casa. Maria de Fátima descobrirá que Odete esconde um segredo antigo, um filho que até então ninguém conhecia, Leonardo. Ambiciosa e calculista, Fátima não perderá tempo e transformará a informação em moeda de troca, exigindo uma quantia significativa em troca do silêncio. Odete resistirá, mas a pressão fará com que a revelação se espalhe rapidamente, entrando para o noticiário sensacionalista. A empresária, conhecida por seu controle absoluto, se verá de repente refém da opinião pública e da curiosidade da imprensa. Mas os golpes apenas começavam. Fátima, aproveitando o momento de vulnerabilidade, se alia a Mário Sérgio para arquitetar um plano ainda mais humilhante. A dupla inventa uma notícia devastadora, acusando César, noivo de Odete, de ser responsável pelo roubo de um quadro de Heleninha. A bomba explode exatamente no dia do casamento, diante de todos os convidados, transformando o evento em um espetáculo de vergonha pública. Odete, desesperada, tenta manter as aparências e grita que tudo não passa de fake news. Mas o estrago já está feito. A humilhação ficará registrada e viralizada, corroendo sua imagem cuidadosamente construída. Logo depois, outro escândalo explode. Uma reportagem detalha a lista de todos os amantes que Odete teve ao longo da vida, insinuando que suas relações influenciaram decisões estratégicas da TCA, empresa que dirige com mão de ferro. Por trás da publicação, Marco Aurélio, seu rival declarado, movimenta-se para queimá-la de vez, acusando-a de desviar milhões e tentando tomar o controle da presidência. A vilã, acostumada a controlar tudo, percebe que sua posição está ameaçada de forma irreversível. Cansada e pressionada, Odete começa a sentir o peso da derrota iminente. Em uma conversa com César, admite com franqueza, pela primeira vez vulnerável: "Isso vai custar a minha presidência na TCA." Aos poucos, percebe que não apenas o poder está escapando de suas mãos, mas sua imagem perante a família também se deteriora. Em um desabafo com Afonso, ouve palavras duras que confirmam o que já sentia. "Mãe, o nome da nossa família está manchado. Não tem como reverter." O choque e a frustração corroem Odete. Cada novo escândalo, cada golpe do destino, a aproxima de uma sensação de impotência que jamais experimentara antes. O império que ela construiu com astúcia e crueldade começa a se desfazer, e ela percebe que, apesar de toda a sua habilidade, ninguém pode deter a maré de humilhações que se abateu sobre ela. Enquanto sua reputação se desfaz e os inimigos se multiplicam, Odete começa a viver sob constante ameaça. A tensão é palpável, e até mesmo os aliados mais próximos se mantêm cautelosos, temendo envolver-se em seu declínio. A Globo, fiel à tradição de suspense que marcou o original, manterá a identidade do responsável pelo tiro em segredo absoluto. Nem o elenco saberá quem puxará o gatilho, preservando o mistério que parou o Brasil em 1988 e que promete fazer novamente o público prender a respiração. A gravação da cena do crime está prevista para a primeira semana de outubro, em estúdios fechados e com roteiro guardado a 7 chaves. Cada detalhe será meticulosamente planejado, não apenas para preservar o suspense, mas também para reforçar o impacto da morte de uma das vilãs mais icônicas da televisão brasileira. A pergunta que ecoou há décadas: quem matou Odete Reutemann? Voltará a dominar conversas, redes sociais e jornais, mantendo o clima de tensão e incerteza que sempre cercou a personagem. Nos momentos finais, Odete não será apenas vítima de um disparo. Antes disso, sofrerá com o desmoronar de sua reputação, a traição de familiares, golpes públicos e acusações implacáveis. Sua trajetória, marcada por poder e manipulação, se encerrará de forma dramática, mostrando que até os mais fortes podem ser derrotados não apenas pela violência, mas pelo peso de seus próprios segredos e pela crueldade daqueles que os cercam. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Celina ficará atônita diante da atitude inesperada de Heleninha.
A socialite, acostumada a ver a sobrinha sempre em meio a crises e instabilidades emocionais, surpreenderá com a firmeza com que ela conduzia seus passos. Heleninha, que antes se deixava dominar pelas tentações e recaídas, parecia finalmente disposta a reconstruir sua vida, mostrando um brilho novo no olhar. Celina, emocionada, percebeu que aquela mudança não era passageira. Havia em Heleninha uma força silenciosa, mas firme, que a motivava a seguir adiante. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Afonso vivia um dos momentos mais marcantes de sua vida. Diante da tela da ultrassonografia, seus olhos marejavam ao ver a imagem dos filhos se formando. O coração do empresário se enchia de esperança e responsabilidade. Ele, que enfrentava dilemas constantes em sua trajetória, encontrava naquele instante um novo sentido para sua existência. Ao lado de quem amava, sentiu que precisava ser forte, não apenas por si, mas pelas vidas que estavam prestes a chegar ao mundo. Já Marco Aurélio, inquieto e calculista, partilhava com Leila um plano ousado: deixar o Brasil. O executivo não via mais futuro em continuar no país, cercado de pressões, segredos e desafetos. Com voz baixa, quase conspiratória, explicou à amante seus passos para desaparecer de vez, fugindo das responsabilidades que o assombravam. Leila, envolvida pela paixão, oscilava entre o fascínio de seguir o homem que amava e o receio de embarcar em um destino incerto. Mas Marco Aurélio sabia manipular bem as palavras, e cada promessa sussurrada soava como música aos ouvidos dela. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Enquanto isso, Jarbas preparava em segredo algo totalmente diferente. Uma festa surpresa para celebrar seus 25 anos de casamento com Consuelo. O comerciante, apesar de seu jeito sisudo, estava determinado a emocionar a esposa com uma noite memorável. Planejava cada detalhe com carinho, escolhendo músicas, flores e convidados especiais. Mal sabia ele que Consuelo começava a desconfiar de seus segredos. Ao conversar com Aldeide, a amiga de longa data, Consuelo confessou suas preocupações. Acreditava que o marido estava escondendo o resultado de um exame médico. A apreensão tomava conta de seu coração, dividida entre a esperança de estar enganada e o medo de uma revelação dolorosa. Na mesma noite em que seus planos de fuga se desenhavam, Marco Aurélio tomou uma decisão definitiva. Pediu Leila em casamento. O gesto inesperado pegou a amante de surpresa. Ele, sempre pragmático e avesso a compromissos, mostrava uma faceta nova, talvez motivada pelo desejo de manter Leila presa a ele em sua possível fuga. Para Leila, era um misto de sonho realizado e início de um pesadelo, pois sabia que a vida ao lado de Marco Aurélio jamais seria simples ou tranquila. Em paralelo, Heleninha seguia firme em sua nova trajetória de vida. Determinada a provar que havia mudado, ela convidou Ana Clara para conhecer sua galeria de arte. O espaço, repleto de cores, quadros e novas ideias, simbolizava seu renascimento pessoal. Heleninha queria mostrar à amiga que era possível recomeçar, que a arte poderia ser um caminho para cicatrizar feridas e reencontrar a si mesma. Ana Clara, sempre desconfiada, deixou-se tocar pelo entusiasmo genuíno de Heleninha, que falava da galeria com brilho nos olhos. O destino, no entanto, guardava uma surpresa ainda maior. Enquanto caminhavam entre as obras, Heleninha e Ana Clara ouviram passos firmes ecoando pelo salão. Era Odete, entrando de forma imponente como sempre fazia. A presença da matriarca carregava uma aura de tensão imediata. Seus olhos perspicazes logo se fixaram em Ana Clara, e o ambiente pareceu congelar por um instante. Heleninha, ciente do impacto que aquele encontro poderia causar, respirou fundo, preparando-se para enfrentar a fúria contida de Odete Reutemann. A chegada inesperada criou um clima de suspense. Odete, sem dizer uma palavra inicial, percorreu o espaço com o olhar frio, analisando cada detalhe antes de se dirigir às duas mulheres. Heleninha sabia que aquele encontro poderia se transformar em um confronto intenso, capaz de desestabilizar os frágeis avanços que vinha conquistando em sua vida. Ana Clara, por sua vez, sentiu a espinha gelar, consciente de que a presença daquela mulher representava muito mais do que um simples acaso. Naquele instante, todos os caminhos das histórias pareciam se entrelaçar. Os segredos de Marco Aurélio, a suspeita de Consuelo, a esperança de Afonso e o renascimento de Heleninha.
E no centro de tudo, a sombra poderosa de Odete, sempre pronta a interferir nos destinos de quem ousasse cruzar seu caminho. Ela sempre soube escolher seus caminhos com frieza, mas dessa vez o coração e também a vaidade acabaram falando mais alto. Seduzida por Olavo, o fotógrafo tão charmoso quanto interesseiro, Celina se deixou levar pela tentação em um momento de fraqueza. O encontro íntimo entre os dois, que deveria ser apenas um segredo guardado a 7 chaves, acabou acontecendo em plena noite de celebração, durante o casamento de Odete e César. Nem mesmo Eugênio, sempre atento aos passos da milionária, poderia imaginar que ela se arriscaria tanto ao se entregar a um homem que claramente tinha outros interesses além da paixão. O problema é que o destino, caprichoso como sempre, decidiu colocar Celina em uma situação ainda mais delicada. Poucos dias depois, Esteban voltou ao Brasil. O Marchand, que havia partido após um término abrupto e doloroso, reapareceu com o mesmo magnetismo de antes. Celina não pôde deixar de se abalar com a notícia de seu retorno. O coração, que ela acreditava ter blindado, voltou a pulsar com intensidade. Os dois tinham se separado não por falta de amor, mas por conta de uma armação cruel de Odete, que jamais tolerou a ideia de ver Celina feliz ao lado de um homem que não considerava a altura de seu círculo. Mesmo com o turbilhão de sentimentos, Celina não resistiu ao jogo de sedução de Olavo. O fotógrafo sabia exatamente como mexer com sua autoestima, sussurrando palavras que alimentavam seu ego, enquanto se aproveitava da fragilidade que ela ainda sentia com a volta de Esteban. O envolvimento com ele, no entanto, estava longe de ser sincero. Celina desconfiava de suas intenções, mas se deixava arrastar por aquela paixão impulsiva, como se quisesse provar para si mesma que ainda era desejada e capaz de viver intensamente. Maria de Fátima, sempre atenta a oportunidades de manipulação, não perdeu tempo. Ao perceber a aproximação de Celina com Olavo, decidiu agir para colocar mais lenha na fogueira. Com um plano meticuloso, armou um flagra no restaurante em que Celina e Olavo se encontrariam. O objetivo era simples: fazer com que Esteban presenciasse a cena comprometedora e acreditasse na infidelidade moral da mulher que um dia amara. Fátima, movida por sua eterna necessidade de ascender socialmente e derrubar quem pudesse estar em seu caminho, viu nessa jogada uma chance de enfraquecer Celina. O plano parecia perfeito, mas a reação de Celina não foi a esperada. Dias depois, ela mesma tomou a iniciativa de convidar Esteban para um jantar em sua mansão. O reencontro foi carregado de tensão e lembranças do passado. O Marchand, magoado, não escondeu que havia sido levado por uma jovem até ali, claramente manipulado, mas confessou ter se deparado com algo que mexeu profundamente com ele. A sensação de que Celina ainda fazia parte de sua vida de um jeito que ele não conseguia apagar. Revoltada ao perceber que estava sendo usada como peça em um jogo de intrigas, Celina não conteve sua indignação. Deixou claro para Esteban que seu envolvimento com Olavo não passava de uma aventura sem importância, algo que jamais poderia se comparar à intensidade da relação que tiveram no passado. Suas palavras foram firmes, mas seus olhos traíam a emoção que tentava esconder. O clima entre os dois se tornou irresistível. Esteban, tomado pela força de velhos sentimentos, não conseguiu mais manter a distância. E foi naquele instante, diante do silêncio cúmplice e da lembrança de tudo o que viveram, que um beijo decisivo selou o reencontro. Não era apenas um gesto de paixão, mas a reabertura de uma ferida que nunca havia cicatrizado de verdade. Com isso, o triângulo amoroso estava formado. Celina se via dividida entre o desejo imediato e perigoso que sentia por Olavo e o amor profundo e arrebatador que ainda nutria por Esteban. Mais do que nunca, a ricaça estava presa em uma teia de sentimentos contraditórios, armadilhas e estratégias. Enquanto Olavo planejava se beneficiar da relação para ascender socialmente, Esteban lutava para reconquistar a mulher que nunca deixara de amar. No centro de tudo, Celina precisava decidir até onde estava disposta a ir. Se entregaria ao jogo arriscado de Olavo ou se teria coragem de reviver com Esteban um amor marcado por obstáculos, mas também pela verdade de seus corações. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Poliana, após semanas de negociações árduas, conseguiu uma vitória estratégica para a Paladar. Reativou 5 contratos importantes que estavam praticamente perdidos. Essa conquista não apenas salvava a empresa de uma crise financeira, como também devolvia a confiança à equipe. O feito foi comemorado.
Mas Poliana sabia que aquela batalha vencida ainda era apenas o começo de uma guerra muito maior. Enquanto isso, Heleninha começava a sentir um clima estranho sempre que Ana Clara se aproximava. A princípio, parecia apenas uma impressão, mas a desconfiança foi crescendo. Em conversas aparentemente banais, Heleninha notava um brilho diferente nos olhos da jovem, como se guardasse um segredo. A relação das duas oscilava entre momentos de amizade e uma tensão silenciosa que ninguém conseguia decifrar por completo. Do outro lado, Maria de Fátima tramava mais um de seus lances ousados. Obcecada em conquistar espaço e poder, ela não hesitou em enviar para Odete fotos íntimas de seus encontros com César. O gesto, carregado de veneno, tinha o objetivo de provocar ciúmes, colocar César contra a empresária e, se possível, abrir caminho para desestabilizar o império de Odete. Mas, para surpresa de Fátima, o efeito foi completamente oposto. Ao invés de se afastar, Odete reagiu com frieza e uma determinação calculada. Poucos dias depois, César recebeu da própria Odete um inesperado pedido de casamento. A revelação deixou-o dividido entre a tentação da segurança que o matrimônio poderia oferecer e a sensação de estar sendo manipulado como uma peça em seu jogo de poder. Enquanto isso, Solange e Afonso tiveram um encontro marcante. Ambos carregavam dores e segredos, e aquela aproximação inesperada reacendeu sentimentos que estavam adormecidos. Entre olhares e palavras cuidadosas, a relação dos dois prometia ganhar novas camadas de emoção. César, por sua vez, não conseguiu esconder de Maria de Fátima o impacto que as fotos tiveram. "Você não imagina o que conseguiu com essa jogada", disse ele, com um tom irônico. As fotos que mandou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Fátima arregalou os olhos incrédula. O golpe que preparara contra César acabava se transformando em um trunfo para Odete. Mas, ao invés de se abalar, ela reagiu com seu conhecido instinto de sobrevivência. Decidida a virar o jogo, Maria de Fátima procurou Mário Sérgio. "Você e eu temos mais em comum do que parece", declarou com um sorriso enigmático. "Juntos podemos derrubar aqueles que pensam estar sempre no controle." O tom de aliança soava perigoso e, ao mesmo tempo, irresistível para Mário Sérgio, que via ali uma chance de se fortalecer contra seus próprios inimigos. Enquanto essas alianças eram costuradas, Odete mantinha seus movimentos calculados. Em uma tarde decisiva, saiu discretamente para se encontrar com Ana Clara. Curiosa e desconfiada, Maria de Fátima não perdeu tempo. Seguiu o carro de Odete pelas ruas da cidade, certa de que algo importante seria revelado. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. No encontro, Odete foi direta. Com sua habitual frieza, mostrou a Ana Clara que ela não estava em posição de julgá-la. "Não esqueça, minha cara, que você também tem um crime para esconder", sussurrou, deixando a jovem em choque. A revelação servia como aviso e como arma. Ana Clara não poderia mais fingir inocência. Quando Odete partiu, Maria de Fátima aproveitou a chance de se aproximar da casa de Ana Clara. Com seu jeito persuasivo, pediu para entrar, alegando curiosidade e preocupação. A visita, no entanto, se transformou em um marco decisivo. Dentro da residência, seus olhos pousaram sobre um jovem que, à primeira vista, parecia apenas mais um conhecido da família. Mas em segundos, seu instinto falou mais alto. Ela reconheceu Leonardo. E com isso, a verdade se iluminou em sua mente. Chocada, mas mantendo a pose, Fátima percebeu que acabara de descobrir o maior segredo de Odete Reutemann. Aquele que poderia virar a mesa de uma vez por todas. Leonardo não era apenas um rapaz qualquer. Era o filho escondido da poderosa empresária. Com esse trunfo nas mãos, Maria de Fátima finalmente tinha a arma que tanto buscava para enfrentar Odete em seu próprio jogo. A partir dali, nada mais seria igual. O aguardado casamento de Odete e César prometia ser um dos maiores acontecimentos de Vale Tudo, mas acabou se transformando em um espetáculo marcado por escândalos e revelações bombásticas. O evento, que deveria consolidar ainda mais o prestígio da poderosa empresária, por pouco não terminou em tragédia, já que o noivo tentou fugir antes mesmo de subir ao altar. Tudo começou nos preparativos, quando Odete, atenta a cada detalhe, passou orientações precisas para Celina organizar a cerimônia impecável. Nada poderia sair do controle, pensava a empresária, que enxergava naquele casamento mais uma peça importante em seu tabuleiro de poder. Porém,
a notícia do enlace chegou rapidamente aos ouvidos de Maria de Fátima. Tomada pela inveja e pelo desejo de vingança, a filha de Raquel se uniu a Mário Sérgio para arquitetar um plano que abalaria as estruturas da festa. Com sua frieza habitual, Fátima decidiu usar a internet como arma. Plantou uma notícia explosiva, afirmando que Odete estava se casando com o ladrão responsável pelo roubo do quadro de Heleninha. A fofoca viralizou justamente no dia da cerimônia, alcançando os convidados e criando um clima de constrangimento generalizado. César, ao se deparar com os olhares desconfiados e os sussurros nos salões, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A vergonha foi tanta que o noivo chegou a cogitar a fuga. Desesperado, tentou sair às pressas para não enfrentar o julgamento público. Porém, Odete, sempre perspicaz, percebeu a movimentação e correu para impedi-lo. Determinada a não deixar que sua festa se transformasse em um fiasco, agarrou o noivo e, diante dos presentes, conseguiu inverter a situação com uma frieza impressionante. Com voz firme, declarou que a notícia não passava de uma fake news criada por inimigos invejosos. Garantiu que César não era ladrão algum e que as acusações não tinham fundamento. Sua segurança ao falar foi suficiente para reverter a opinião de muitos, restabelecendo, ao menos momentaneamente, a ordem na festa. Apesar do controle aparente, Odete não deixou o episódio passar em branco. Mais tarde, já em clima mais íntimo, confrontou César sobre o roubo do quadro de Heleninha. Sem alternativas, o galã resolveu abrir o jogo. Confessou que realmente havia participado do roubo, mas fez questão de afirmar que a ideia partira de Maria de Fátima. A revelação deixou Odete furiosa, mas também mais decidida do que nunca a enfrentar sua maior rival. O golpe final veio quando Mário Sérgio, tentando se redimir ou talvez apenas manipular a situação a seu favor, contou a Odete que fora justamente Fátima a responsável pela matéria difamatória que quase arruinou o casamento. A confirmação deu à empresária as peças que faltavam no quebra-cabeça. Assim, em meio a intrigas, confissões e escândalos, a cerimônia que deveria ser símbolo de triunfo transformou-se em campo de batalha. Odete saiu ainda mais fortalecida, enquanto César se via cada vez mais enredado em sua teia de poder e manipulação. Odete Roitman nunca foi mulher de se deixar dobrar. Rica, poderosa, influente e, acima de tudo, implacável, ela sempre teve a habilidade de virar qualquer situação a seu favor. A cada armadilha que a vida ou os inimigos tentavam armar, a socialite encontrava um jeito de se levantar, mais forte, mais fria, mais perigosa. E naquela tarde nublada não seria diferente. Ana Clara, neta de Nise, vinha alimentando sua coragem com chantagens cada vez mais ousadas. Primeiro, ela havia se aproveitado da fragilidade de Odete com relação ao segredo mais guardado de sua vida, Leonardo, o filho que todos acreditavam estar morto, mas que na verdade vivia isolado, escondido do mundo, como uma sombra da vergonha e dos crimes do passado. Agora, com o destino de Afonso em jogo, um herdeiro que sofria com a leucemia e dependia desesperadamente de um doador compatível, o segredo de Leonardo se tornava ainda mais valioso, e Ana Clara sabia disso. Para ela, quanto maior a dor de Odete, maior seria o preço de sua chantagem, a descoberta e a primeira ameaça. A cena começaria com Ana Clara, sozinha no casebre onde vivia, falando ao telefone, enquanto rodava os cabelos loiros com ansiedade. Se morto, Leonardo já valia um bom dinheiro, agora vivo, ele vale muito mais. Disparou com aquele sorriso de vitória que só quem está convencido de que tem a faca e o queijo na mão poderia ter. Do outro lado da linha, Odete permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ela raramente demonstrava emoção, mas quem a conhecia sabia que seu silêncio era mais ameaçador do que qualquer explosão de fúria. Você é uma garota muito ousada, Ana Clara, disse enfim num tom frio, calculado como quem prepara o bote. Mas ousadia tem limite. Ana Clara riu debochada. Limite? Eu não vejo limite nenhum, Dona Odete. Pelo contrário, eu vejo oportunidade. E quem sabe aproveitar a oportunidade não passa fome. Era um recado claro, ela não largaria o osso. O confronto. No dia seguinte, sem avisar, Odete foi pessoalmente ao casebre. Não mandou motorista, não mandou capanga, não mandou recado. Ela mesma entrou de salto firme, roupa impecável e perfume marcante que contrastava com a pobreza e a desordem do lugar. Ana Clara, ao vê-la, quase deixou o cigarro cair da boca. Não esperava que a ricaça tivesse coragem de aparecer assim, de surpresa. Dona Odete! Exclamou, tentando manter a pose. Que honra! Poupe-me da sua ironia. Cortou Odete, lançando-lhe um olhar gélido.
Eu vim porque cansei das suas ameaças. A tensão era palpável. O casebre parecia encolher diante da imponência de Odete. Eu já falei que não sou a minha avó, Dona Odete. Rebateu Ana Clara, nervosa. Não vou ficar trancada nessa casa cuidando do seu filho até ele morrer. Sua avó sabia o que estava fazendo. Era discreta, sabia se manter no lugar dela. Você, ao contrário, acha que pode me dobrar. Que posso. Ana Clara sorriu, desafiadora. E porque agora você precisa de mim. A tentativa de negociação. Odete cruzou os braços, fingindo calma. Muito bem. O que você quer? Ana Clara não perdeu tempo. Para começar, quero um enfermeiro. Alguém que divida esse fardo comigo. Odete gargalhou, um riso frio que fez a jovem estremecer. Um enfermeiro? E me diga, querida, por que eu colocaria outra pessoa para dividir comigo e com você um segredo tão valioso? Seria mais uma boca para alimentar, mais uma pessoa para me chantagear. Não, isso não está em negociação. Ele não precisa saber que o Leozinho é seu filho. Rebateu Ana Clara. Isso só é possível se você parar de me fazer vir aqui toda hora. Respondeu Odete seca. Ana Clara mordeu os lábios, irritada. Então vamos falar de dinheiro. Disparou. O que vai acontecer com a parte que Leonardo tem direito? Odete se aproximou dela devagar, cada passo ecoando como um aviso. O meu filho está morto, Ana Clara. E não se esqueça, você e sua avó foram minhas cúmplices durante anos. Não venha posar de vítima agora. Você acha que casar-se com ele naquele estado não foi crime também? As palavras bateram como um tapa. A virada de jogo. Ana Clara engoliu em seco. Pela primeira vez, sentiu que o terreno sob seus pés começava a ruir. Tá surpresa por quê? Provocou Odete, implacável. Descobriu que você não é santa? Ana Clara tentou reagir, mas a voz saiu trêmula. Eu só quero o que é justo. Justiça? Odete se aproximou ainda mais, agora tão perto que Ana Clara podia sentir o perfume caro dela misturado ao próprio medo. Justiça é o que eu decido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Clara desviou os olhos, acusando o golpe. Pare de tentar me chantagear, menina. Decretou Odete. Isso é o meu último aviso. A revelação de Celina. Enquanto isso, em outra parte da trama, Celina começava a juntar as peças. Uma lembrança distante, quase apagada pela memória, voltou à tona. Algo relacionado a Leonardo, a um detalhe do passado que até então parecia irrelevante. Mas quando tudo se conectou, ela ficou em choque. Não pode ser, murmurou sozinha, ao lembrar de uma conversa antiga, um olhar trocado, uma confissão que ouvirá pela metade. Essa revelação prometia virar ainda mais o jogo, colocando Odete contra a parede de uma forma que nem mesmo ela havia previsto. Clima de novela, expansão e descrições. A partir daí, a narrativa se expande mostrando o psicológico de Ana Clara, seu medo, sua obsessão em não repetir o destino da avó, sua ânsia por poder e dinheiro. A frieza de Odete, sempre calculista, sempre um passo à frente, capaz de transformar fraqueza em arma. O suspense em torno de Leonardo, sua condição, seu silêncio, a dúvida sobre até quando o segredo seria mantido. O avanço da leucemia de Afonso, aumentando a urgência e o peso das decisões de Odete. As suspeitas de Celina, lembranças fragmentadas que ameaçam se tornar provas. O capítulo se estenderia em cenas de diálogos intensos, descrições psicológicas, momentos de silêncio cheio de tensão, olhares carregados de ódio e medo. Tudo costurado no ritmo dramático típico de Vale Tudo.